Leia tudo isso com muita atenção. Essa é uma história original criada por mim. Tive como base certas inspirações como Dark Souls e Berserk, se passando também em um mundo de gênero Dark Fantasy. O nome Lacrimosa vem do clássico de Mozart que também gosto muito. Lacrimosa Lágrimas da Eterna Noite. Essa história se passa em um mundo onde tudo está morto, velho, escuro, abandonado e perdido em ruínas. É um mundo Dark Fantasy com dragões, cavaleiros e criaturas sombrias como lobos da noite e ursos espremedores de lágrimas. Aqui a noite não tinha fim, ela estava doente e bastava um simples toque para que a sua escuridão lhe transformasse em uma criatura sombria, faminta por lágrimas. Somente os teimosos conseguiam se arrastar por aí, e mesmo os que ainda estavam de pé, com o tempo, acabavam ficando dodóis ao simplesmente respirar a escuridão da eterna noite. Nesta primeira saga vamos acompanhar a jornada de Solarian, um cavaleiro solitário que andava por aí e carregava consigo um lampião cheio de vagalumes para iluminar o caminho. Não era possível fazer fogo neste abismo, a escuridão era muito pesada, e carregar vagalumes era o único jeito de fazer um pouco de luz e andar com segurança sem que a noite lhe transformasse. Conseguir um lampião era muito raro e sua luz não durava muito tempo, pois aos poucos os vagalumes também morriam. O azeite era um elemento muito importante aqui. Solarian ainda tinha um potinho, e ele usava para abençoar a sua espada, pois somente com uma arma ungida era possível derrotar uma criatura bebedora de lágrima. Solarian era um moço grande, forte e careca. Ele caminhava por aí sozinho, e tinha o apelido carinhoso de Chocolate, devido ser um negão, gente boa e firmeza. Ele gostava de andar por aí entregando marmita grátis para os moradores de rua. Ele andava seguindo os pontos distantes de luz à procura de amaldiçoados, e sem sonhos, que precisavam de ajuda, mas o seu objetivo não era somente ajudá-los. Na verdade, o que ele queria era simples. Tudo o que Chocolate queria era conseguir chorar lágrimas de alegria para comprar a escravidão de sua mãe. Tudo aqui era comprado com lágrimas. Lágrimas de dor, medo, agonia, desespero, solidão. Não valiam muito, eram as mais baratinhas. Já as lágrimas de alegria, felicidade, amor, eram as mais valiosas. O sonho de Chocolate era conseguir chorar lágrimas de alegria para conseguir comprar a escravidão de sua mãe. A única opção dos humanos neste lugar era ser escravo, e eles se entregavam de bom gosto e vontade própria. Eles queriam ser escravos, pois somente com a marca da escravidão, conhecida como a marca da ovelha escura, eles se tornavam libertos, livres, e a noite não lhes transformava em criaturas sombrias. Ser livre aqui, em outras palavras, não ter a marca, era considerado uma maldição. No fundo, todos queriam ser escravos e ter em si a tão desejada marca da imortalidade, pois todo mundo tinha medo de ser pego pela noite. Solarian queria libertar a sua mãe da escravidão para que ela pudesse morrer. Sim, quem tinha essa marca se tornava imortal. As ovelhas escuras eram escravizadas a adorar por toda a eternidade. Existiam diversos abismos, cada abismo tinha uma igreja, e em cada igreja havia um santo a ser adorado. Cada santo tinha seu rebanho de ovelhas. Veremos aqui o santo do desespero, o santo do medo, o santo da solidão, o santo da depressão, entre outros, cada um em seu abismo escuro. Os santos eram os seres mais poderosos do mundo de Lacrimosa. Logo abaixo veremos os pastores, e os sacerdotes que também lhes serviam na igreja, além de muitas ovelhas escuras. As ovelhas escuras eram escravizadas a adorar por toda a eternidade. Quanto mais membro a igreja tinha, mais forte o santo ficava. E na hora da oferta as ovelhas escuras tinham que chorar lágrimas de amor, prazer, alegria, senão o chicote estalava. Tinham que dar a melhor oferta. Os que não possuíam a marca, além de serem chamados de amaldiçoados, também eram conhecidos como desantificados, saint-ones. Ao invés de ser durão e rabugento, Chocolate, o andarilho esquecido, dava risada por aí e fazia piada, meio que para tentar ser feliz e conseguir chorar suas lágrimas de alegria. Chocolate andava por aí entregando marmitex aos amaldiçoados que encontrava pelo caminho. Ele caminhava gritando: "Olha, quem tinha!" E fazia isso na busca por felicidade. Chocolate estava de boa ali,
em mais uma caminhada entregando suas marmitas, quando ele ouviu um barulho estranho vindo da floresta e na correria diversas criaturas sombrias vieram para cima dele. Essas criaturas estavam se pegando com uma gárgula de asas escuras, igual cachorro brigando na rua. Chocolate conseguiu escapar, mas ao derrotar os lobos sem pele, a gárgula foi para cima dele e quase lhe devorou. Chocolate conseguiu se livrar do agarrão dela. Ela era 2 vezes maior que ele, e ele era negão e alto. Suas marmitas, assim como sua espada, foram parar longe ao levar um encontrão. Ele só não podia soltar seu lampião, senão a noite lhe pegava, e ele se transformava, e ao cair no chão, sua única opção para não ser devorado foi levantar seu lampião e jogar um raio de luz nos olhos dela. Na hora, tudo ficou em silêncio e se contorcendo no chão, a gárgula maluca virou uma vovozinha pelada de cabeça branca. Aos poucos, ali no chão mesmo, ela foi recuperando a consciência e assustada perguntou: que havia acontecido? Solarian repousou seu lampião ali perto dela, disse que eles lutaram, que ela estava transformada em gárgula, e contou que quase foi devorado por ela. Ela pediu desculpas, se apresentou como vovó Lilica e tremendo segurou o choro com a garganta, e se lembrou o que havia acontecido. No meio de toda aquela escuridão existia um lugar de esperança conhecido como o Cemitério da Alegria. Neste lugar os cavaleiros amaldiçoados e feridos eram milagrosamente curados de suas dores e sangramentos. Ninguém de fora sabia como aquilo era possível, e mesmo sendo uma lenda entre os desantificados, este lugar era o destino de muitos. Segundo a lenda, lá havia um grupo precioso de crianças que purificavam e curavam os ferimentos dos esquecidos com suas lágrimas de inocência. Isso somente era possível devido à pureza de seus corações que ao se alegrarem faziam com que as pequenas chorassem lágrimas de inocência. Suas lágrimas eram como remédios, milagrosas, capazes de curar um ferimento na hora. Devido à pureza de seus pequenos corações, as crianças não eram apanhadas pela noite. Junto com as pequenas, neste cemitério, morava um grupo de desantificados. Eles meio que invadiram. Ali todo mundo se ajudava. Porém de uma hora para outra tudo virou de cabeça para baixo, e a bagunça começou quando o dragão rei do cemitério vendeu o terreno. O dragão santo do desespero comprou o terreno para levantar mais um templo, fazer mais ovelhas para sua igreja, e ganhar mais dinheiro. Na hora que ele chegou com as máquinas começou a correria, as gárgulas do desespero deixaram poucos sobreviventes e os que conseguiram fugir não conseguiram escapar da noite. Vovó Lilica contou que morava no Cemitério da Alegria clandestinamente e ganhava a vida catando reciclagem. O dragão rei do cemitério não sabia da invasão. Mesmo sendo mordida e transformada em uma gárgula escura, a vovó Lilica acabou sendo uma das sobreviventes. Ela sabia que não conseguia fazer muita coisa sozinha, mas ela precisava voltar para o Cemitério da Alegria para encontrar sua netinha que fazia parte do grupo das crianças. Você veio da onde? Do abismo do desespero? Nossa, é muito profundo, muito escuro, nunca desci lá, mas querendo ou não eu também preciso passar por lá, só falta coragem. Minha mãe também está lá embaixo, ela está no abismo da depressão, disse Solarian com os olhos arregalados. Nossa, um dos últimos, sim, eu sei, não tenho vagalumes suficientes, desculpe, acho que não posso ajudar. Não tem problema, a gente compra no caminho, eu ainda tenho algumas lágrimas de dor aqui comigo, essa mordida doeu muito, riu ela, apanhando do bolso um lenço de rosto molhado. Tudo bem, então vamos, mas primeiro deixa eu cuidar desse machucado aí, disse ele limpando e fazendo um curativo nela. Obrigada. Chocolate ficou com dó e aceitou ajudar, pois se a vovó ficasse sozinha largada na noite, longe da luz de seu lampião, ela iria se transformar, e poderia machucar alguém. Ele se comoveu a ajudar, porém com a condição de que ela contasse uma piada e fizesse ele rir no caminho. Quando a vovó ficava longe do lampião, ela começava a se transformar em gárgula. A vovó Lilica aparentava ter os 60 anos, ela tinha cara de inocente e boazinha. Sabe aquelas vovós que fazem bolinho de chuva gostoso? Porém no caso dela, era só a cara mesmo. Solarian estava de prova. Durante a caminhada a vovó não deixava passar uma. E quando ninguém estava esperando ela lançava uma cantada em cima do chocolate e deixava ele todo arrepiado. Devido a isso, ao longo da saga, ela ganhou o apelido de Vovó Fogosa. E assim eles seguiram com destino ao Cemitério da Alegria, com destino ao Abismo do Desespero. Ao chegar na entrada do Abismo do Desespero eles se depararam com um porteiro gordão com cara de rato. O condomínio de vocês tem porteiro? Que chique, hein?
disse Chocolate. Eu tinha esquecido, suspirou ela. O porteiro cobrava para entrar, no portão ali tinha uma folhinha com os valores. Chocolate não sabia ler, quem viu foi a vovozinha, e o valor dos desantificados era absurdamente alto. Eles não tinham lágrimas, dinheiro, suficiente para pagar a entrada, e na emergência decidiram pular o muro escondidos. O muro não era lá muito alto, mas mesmo assim a vovó Fogosa não perdeu a oportunidade para fazer uma ceninha, e pedir para Solarinha a pegar no colo. Depois de muito esfrega-esfrega eles conseguiram, e quando pensaram que a barra estava limpa o porteiro levantou a vovó Lilica pelos cabelos, e a sacudiu como se fosse uma boneca de pano. Quase que ela colocou as tripas para fora, e escapando daquela mãozada gigante, Chocolate apanhou seu azeite ungido, e abençoou sua espada para lutar contra aquele trambolho babão, e salvar aquela velha. Chocolate deu um lampiãozinho de cintura, para vovó carregar no colo e dividiu seus vagalumes com ela, assim ambos caminhavam com uma pequena luz brilhando na cintura para não se transformar caso se separassem. Aqui encerramos o primeiro episódio. Episódio 2. Chocolate abençoou a sua espada, e com muito suor conseguiu lutar e derrotar o porteiro maluco. Chocolate cortou as pernas dele e salvou a velha descabelada, mas o gordão ainda conseguia se arrastar, e usou toda a sua fúria para tentar lhes agarrar. Seus gemidos perturbaram o silêncio do vento, aquilo estava doendo muito, mas ele não desistiu, e usou suas últimas forças para se jogar em cima deles e tentar fazer um lanchinho, antes de dormir. Devido estar sem as pernas, o porteiro do abismo do desespero ficou mais veloz, suas pernas eram as partes mais pesadas de seu corpo molenga, e acabavam lhe atrapalhando na hora de correr, ele andava meio sem jeito, e agora que estava sem elas ele conseguia se movimentar mais rapidamente. As lombrigas de seu corpo desengonçado estavam agitadas, pareciam querer fazer uma última boquinha antes de morrerem. Solaria e vovó Lilica não conseguiram mais lutar, se o gordão conseguisse chegar perto, lhes acertasse com aquela mãozada, eles iriam ser esmagados. E correndo conseguiram escapar subindo no tronco de uma árvore que estava boiando ali no lago. Assim eles conseguiram se salvar e acabaram indo parar em um cemitério no outro lado do rio. Neste cemitério, haviam diversos amaldiçoados, e diversos sobreviventes do cemitério da alegria que conseguiram se salvar ali. Aqui a vovó Lilica encontrou alguns conhecidos e amigos, e contou seu plano de voltar para o cemitério da alegria para salvar sua netinha e as outras crianças. Mas nem todo mundo se animou em ajudar. Precisamos ajudar. Pela honra de nosso cemitério. Deixa de ser preguiçoso, disse um dos amigos tentando animar o grupo. Eu não saio daqui nem ferrando, sussurrou um outro saindo e não querendo mais falar naquele assunto. Em seguida eles se arrumaram para deitar. Por que o cemitério de vocês tem esse nome engraçado? Perguntou Solarinho conversando com um dos preguiçosos que os receberam no cemitério. Que nome? Cemitério dos Preguiçosos. Simples. Você quer ir embora? Tenho que ir. Mas você quer ir? Bem, agora não, precisamos descansar. Viu? Este lugar ganhou esse nome pois todo mundo que chega se encanta com o aconchego, com a fartura, com o descanso, e fica preguiçoso. Eu mesmo não quero ir embora nem hoje nem amanhã. Riu ele se deliciando com um suco de laranja. Ao se arrumar para deitar, Chocolate dormiu rapidamente, ele estava cansado, e sonhou brevemente com sua mamãe. Quando ele era pequeno ela se entregou ao santo da depressão, ela não aguentou presenciar a morte de sua pequena, irmãzinha mais nova de Chocolate, e Solarinha sonhou com o momento exato em que ela, em prantos fez a oração. Santos do abismo, eu me entrego a vocês. Em seguida os anjos da depressão subiram loucamente e arrebataram ela para as profundezas do abismo. Solaria assistiu a tudo e tremendo gritou muito ao ver a sua mamãe sendo salva. Ele tinha 8 anos, ela era negona, igual ele. Durante a noite Solaria acordou suado e todo assustado devido ao pesadelo, e quando acordou, viu que todo mundo estava na correria. Ele demorou para entender o que estava acontecendo, estava todo mundo gritando. E ele só foi se tocar quando olhou pro lado, e viu que o quarto em que a vovó Lilica estava dormindo estava profundamente escuro. Os vagalumes que ela carregava no lampião haviam morrido durante o descanso. Devido a isso ela se transformou em gárgula e docemente devorou todo o cemitério. Chocolate conseguiu encontrá-la e lutando arduamente conseguiu jogar um raio de luz, com o seu lampião, nos olhos dela, e fez com que ela se destransformasse, porém o desastre já havia acontecido.
e colocando ela nos ombros, desacordada, ele tirou ela dali. Ao acordar, já distante do cemitério dos preguiçosos, vovó Lilica não acreditou quando Solarian contou o que ela havia feito. Ela não se lembrava de nada e caiu de joelhos no chão, banhada em lágrimas. Chocolate a consolou, e eles seguiram viagem. Ao se aproximarem do cemitério da alegria já dava para ouvir, de longe, o barulho da construção e ver um pouquinho as torres sendo erguidas e as gárgulas trabalhando. Ao se aproximarem mais um pouco, Chocolate pisou em um mato estranho, escorregou, e ficou pendurado de cabeça para baixo. Sim, ele havia caído em uma armadilha. Logo, apareceu uma macaquinha pequena de orelha pontuda. Ela havia sobrevivido à invasão, e disse que também estava em busca de suas amigas. Foi ela que fez a armadilha para se proteger ali, e ficou surpresa ao ter capturado aquele negão desengonçado, e ao ter encontrado a vovó Lilica. A vovó conhecia ela, o nome da pequena era Quintara e por insistência da vovó, meio que sem querer, ela se juntou ao time. Eles chegaram perto da entrada, mas não podiam seguir em frente para não chamar a atenção, devido às gárgulas que toda hora passavam voando. No entanto, a macaquinha era esperta, e usou suas habilidades em escalar para subir na grade do portão e apanhar um rato zoiudo de olho grande, que estava ali, secretamente lhes vigiando. Ela pegou ele de jeito, e colocando ele na boca, ameaçando-lhe devorar, e dando umas mordidinhas em suas orelhas, ela fez ele falar e descobriu que suas amigas foram levadas para a Igreja do Desespero, a sede, igreja principal. Você comeu ele, olhou Solarian impressionado. Não resisti, riu ela chupando o rabinho da ratazana para dentro como se fosse um macarrão, fez até o barulhinho. Ela tentou mas não resistiu, e quando eles olharam para o lado ela já havia enfiado tudo na boca. Não deu tempo nem de perguntar à rua que fica a igreja, disse a vovó perdida. Eu tenho um mapa aqui, vamos, disse Solarian. Assim, juntos, eles saíram dali, e se envolvendo profundamente na neblina do desespero, iniciaram jornada até a Igreja do Desespero. Nesse abismo havia muita neblina. Asterisco aqui, enquanto eles caminham, é interessante mostrar um pouco do culto do desespero, da oferta e principalmente do louvor da igreja. No caminho, eles acabaram trombando com um escravo sem cabeça que andava com uma espada escura enorme atravessada na barriga. Bem, acho que ele não vai nos ver, sussurrou a vovó tremendo e tentando mostrar que não estava com frio e nem com medo. Eles estavam escondidos atrás de uma árvore. Aquela era uma floresta antiga de muita neblina. Quintara conhecia a lenda do escravo sem cabeça. Na hora ela não acreditou. E ficou com vontade de correr ao ver aquela coisa escura caminhando e arrastando aquele bolo de correntes. Relaxa, querida, ele não vai nos perceber, ele tá longe, tá vendo? Tá indo embora, disse a vovó tentando a acalmar, porém ainda agoniada. O escravo estava mesmo indo embora, no entanto, na hora em que ele percebeu aqueles cochichos, e sentiu aquelas perninhas tremendo, ele não pensou duas vezes, logo, parou sua tranquila caminhada, e virando, foi correndo para cima deles, com uma música de Dark Orchestra. Episódio 3. O escravo sem cabeça andava vagamente com uma espada escura atravessada na barriga. Sua presença era temida por todos naquele abismo. Ele era um ser imortal transformado pela noite e era conhecido por destruir tudo que encontrava pelo caminho. A lenda que circulava na boca do povo dizia que em vida, ele era muito bom em perder e esquecer as coisas por aí. Sua cabeça foi só uma das milhares coisas perdidas e ele caminhava insanamente em busca dela. Ele não tinha pescoço, porém seus braços e pernas eram completamente envolvidos por correntes de tortura. Ele caminhava se arrastando, e só levantava a postura quando encontrava alguma coisa que respirava. Foi o que ele fez quando sentiu o sussurro das meninas. Ele adorava quando encontrava alguma coisa com que pudesse se divertir. Caminhar por aí era muito entediante. Chocolate tentou defender suas amigas, porém, ele não tinha mais azeite para abençoar sua espada, e quando ele chocou sua lâmina contra a espada do escravo imortal, ela esmigalhou e caiu como farinha em seu rosto cansado. Chocolate conseguiu pegar nas mãos das meninas e correu para a floresta, porém o escravo foi atrás delas, e furioso, caminhou derrubando todas as árvores que estavam na frente de sua espada escura. A macaquinha tinha a perna curta e não conseguia correr muito, e soltando a mão de Solarian preferiu escalar, pulando de árvore em árvore para conseguir escapar. Ela foi esperta, mas não conseguiu ser rápida o suficiente, e tentando se pendurar, meio de que qualquer jeito,
caiu abraçada com a árvore quando o escravo chegou e derrubou o tronco que ela estava escalando. A pequena se esborrachou no chão e o escravo ficou ali, olhando para ela, porém, quando o escravo levantou sua espada para dar o golpe final e acabar com ela, a pequena começou a chorar e sem querer derrubou em seus pés uma lágrima de inocência. Ao sentir aquela lágrima caindo, o escravo ficou paralisado e tropeçou, quase caindo para trás. Ele se afastou, e tremendo não conseguiu segurar a espada. Nessa hora Chocolate chegou correndo, e com um mega soco arremessou o escravo para longe dela. Solaria não tinha mais azeite, mas nada lhe impediu de amassar aquele escravo na porrada, e foi isso que ele fez. Apertou o escravo contra o tronco de uma árvore e lhe afundou na porrada. Chocolate só parou quando teve certeza de que ele não iria se mexer mais, e apanhando a sua espada escura decidiu ficar com ela no final. Está tudo bem, ele não vai mais machucar vocês, disse ele ajudando as meninas e levando elas para longe dali. Assim que eles foram embora, o escravo conseguiu se desgrudar do tronco da árvore, e tremendo se arrastou na neblina e na grama escura até a lágrima que a pequena havia deixado cair. Ele estava todo quebrado, mas devagarzinho conseguiu chegar. A lágrima ainda estava lá, e molhando o dedo com ela, ele apanhou um morceguinho bebê que estava gemendo em seu bolso e espalhou ela com todo cuidado, como se fosse um remédio, nas costas do pequeno, onde suas asinhas estavam mastigadas. Na mesma hora, o bebê parou de chorar, e pulando de alegria levantou o voo e subiu ao céu com suas asinhas totalmente renovadas. Depois de andarem um pouco, Chocolate achou interessante seguir uma luz que estava brilhando no horizonte escuro, e acabou chegando em uma pousada no meio do nada com uma placa que dizia Café do Dragão Amigão. Temos vaga. A pequena Kentara queria descansar, e com as poucas lágrimas de dor que a vovó ainda tinha, eles conseguiram descansar por algumas horas. O que foi isso? Despertou a pequena Kentara, pulando da cama com um barulho estranho. Solarian também havia acordado com a batida, e correndo lá fora viram que o dragão amigão havia levado uma surra. O que aconteceu aqui? Perguntaram eles. Minha ex-mulher tá mandando os caras pra me pegar, tô devendo pensão. O aluguel daqui não dá pra nada. Quase ninguém vem aqui, dizia ele chorando e gemendo de dor. A macaquinha ficou com dó e se animou em ajudar. Aqui, pega, disse ela pegando de seu bolso um potinho e lhe oferecendo algumas lágrimas que tinha. Você tá cheia de lágrimas aí e não falou nada, olhou a vovó não acreditando. Sim, são as lágrimas da minha primeira cosquinha, minha mãe guardou pra mim, são minhas economias de emergência, eu não sei se ainda valem muito, mas acho que consigo te ajudar, pega. Insistiu ela lhe oferecendo. O dragão agradeceu, e contente chamou eles para ir junto e ver ele pagar a pensão. Eles conseguiram pagar, porém devido à demora sua ex-mulher, uma vampira de orelha pontuda, não deixou ele ver a criança. Se eu soubesse que você vinha eu tinha saído, resmungou ela fechando a porta na cara dele. O dragão ficou muito feliz por ter conseguido pagar e quis agradecer com uma carona, levando-os até a Igreja do Desespero que era o destino deles. Eles agradeceram e foram deixados na porta. O culto já iria começar. Bom culto para vocês, disse ele com um sorriso, se despedindo. Acho legal trabalhar com traminhas que acontecem em nosso dia a dia, como essa da pensão, para descontrair um pouco e gerar uma conexão com o que acontece ao nosso redor, sabe? Pois querendo ou não, essas situações meio que aconteceriam em qualquer lugar. Chocolate, já te chamei de gostoso hoje? Olhou a vovó, toda fogosa. Que? Olhou ele, se segurando para não cair na risada. Não vamos perder o foco, tá ficando cheio aqui, vamos pro banheiro. Correram eles entrando na igreja e indo pro banheiro se esconder. Alguém já esteve em um culto desse? E aí, Kentara? Qual é o plano? As crianças devem estar na escolinha, vamos pra lá. Correram eles subindo lá pra cima. A escolinha estava logo ali na frente, o louvor no culto do desespero já havia começado, o coral estava cantando, e os escravos adorando, o pastor já estava descendo para iniciar a pregação, porém no caminho os amigos sem querer se esbarraram com ele. Solaria não perdoou, a espada do escravo sem cabeça já estava abençoada com escuridão, ele não precisava mais de azeite para abençoá-la. O pastor do desespero não era besta, andava com seu livro escuro embaixo dos braços, enquanto com a outra mão carregava consigo e arrastava pelos corredores gelados da igreja um machado gigante cheio de sangue. Seu sobretudo branco estava impecavelmente
elegante, e seu rosto magro se contorcia com um sorriso desesperadamente perturbador. No corredor não havia ninguém, estavam todos no culto lhe esperando e louvando, e na luta contra ele, Solarian, que já era carinhoso, não economizou no carinho e picou ele todinho enquanto a música lá no culto de baixo entrava em harmonia com a dança de sua espada. O legal desta cena é fazer o coro da orquestra meio que acompanhar a dança da espada escura de Solarian. Chega! Gritou a vovó desesperada, colocando as mãos no rosto, e não aguentando mais ver seu amigo fazendo carne moída com ele. O negão chegava a babar, ele estava totalmente fora de controle. As meninas perceberam que Chocolate estava diferente, a macaquinha olhou e percebeu que aquele comportamento não era normal, era aquela espada que estava fazendo aquilo com ele, e chamando a vovó Lilica de canto, a pequena armou um plano para cortar os braços de Solarian. Tá louca, menina? E quem vai lutar pela gente? Disse a vovó, chocada. A gente se vira, caso contrário, vai chegar a hora em que ele vai se virar contra a gente. O único jeito de o livrar desta maldição é cortando os braços dele, assim ele nunca mais vai pegar na espada. Depois de derrotarem o pastor do desespero, eles avançaram pelos corredores da igreja e encontraram a salinha, onde as crianças estavam escondidas. Kentara pediu para Solarian e a vovó se esconderem em um local seguro, pois ela iria entrar e se enturmar, pois como ela também era criança ninguém iria chamar a atenção, nem se assustar. Kentara encontrou com suas amigas e conversando com elas ficou chocada com a resposta. Não, elas não queriam ir embora. Elas estavam alegres e sendo muito felizes ali. Tinha vários brinquedos e coisas gostosas para comer, um mini paraíso, e claramente ninguém queria ir embora. Era risada o tempo todo. Em seguida, um barulho na porta fez a macaquinha se esconder. Um grupo de sacerdotes em seguida entraram e, apanhando as crianças, levaram elas para o culto onde todos estavam reunidos. O culto estava cheio, pois além dos membros da Igreja do Desespero eles também receberam a visita dos pastores de outras igrejas. Estavam ali no altar o pastor da Igreja da Solidão, Igreja do Medo e Igreja da Depressão, todos carregando consigo a estátua de seu santo. Aquele não era somente um culto, podemos dizer que também era um leilão, pois ao serem trazidas ao altar cada criança, as amiguinhas de Kentara, foi leiloada e vendida para um santo, naquele esquema de quem dá mais. O santo do desespero recebeu muitas lágrimas pelas crianças vendidas e ficou muito rico. Chocolate e as meninas estavam escondidas acompanhando tudo de longe, porém, ele não vendeu todas e decidiu no final ficar com pelo menos uma. Kentara não aguentou ver suas amiguinhas sendo tratadas como gado na frente de todo mundo ali, e assim que os outros pastores foram embora ela gritou, e foi correndo para cima do sacerdote que representava ali o santo do desespero para salvar a sua amiguinha que ficou. Solarian tentou segurar sua pequena mas não conseguiu, e desembainhando sua espada, foi para cima de todos que tentavam pegar ela. O culto virou uma bagunça, Solarian cortou as pernas de todos que vieram para cima dele. As gárgulas que ficavam na porta, fazendo a segurança, vieram para cima dele mas não conseguiram tomar sua espada, e também levaram um sacode. Solarian lutou contra os sacerdotes do desespero mas não resistiu, e sendo capturado juntamente com a vovó e a pequena foram levados para o santo do desespero para serem devorados. Ele era um dragão enorme que ficava no alto da torre da igreja cuidando de tudo. Ao acordar, Solarian tentou se soltar, e foi para cima do sacerdote que estava com a sua espada. Ele tomou ela com muita fúria, e só soltou o sacerdote quando viu seu cérebro escuro saindo pelos ouvidos. Ele o agarrou pela cabeça. Assim como as meninas, os outros sacerdotes ficaram paralisados com tamanha fúria, e sumindo na escuridão deixaram o dragão santo do desespero cuidar deles. Estava decidido, Kentara precisava cortar os braços dele. O dragão santo do desespero era enorme e com sua língua de fogo tentou fazer um churrasquinho para tapar o buraco do dente. Os amigos correram para escapar das chamas, e se envolvendo na escuridão vovó Lilica se deixou transformar em gárgula para proteger os seus amigos. Eles lutaram, e juntos conseguiram vencer. Depois de escapar das bocadas do santo, a vovó pegou Solarian no colo, e fez com que ele caísse com sua espada dentro da boca do dragão. O plano deles foi justamente esse, e deu certo. Solarian caiu com tudo enfiando a espada goela abaixo na boca da fera. O dragão se contorceu de dor e se debatendo esmagou a vovó gárgula na parede.
Em seguida Kentara chegou pulando nas costas de Solaria, e lhe chutando fez com que seus braços entrassem dentro da boca da fera, e juntos com a espada fossem devorados. Em seguida o santo caiu, e nossos amigos ficaram ali tentando se ajudar, todos acabados. Solarian caiu desacordado assim como a vovó, porém a vovó Lilica não resistiu e abraçando a Kentara se despediu. Kentara conseguiu salvar Solarian, e chorando lágrimas de inocente tristeza devido à morte da vovó, conseguiu sarar os buracos que ficaram nos cotovelos mastigados de seu amigo. Assim que eles desceram a igreja estava escura e vazia, Kentara conseguiu encontrar sua amiga chorando ali no banco, e juntos eles saíram dali. Solarian ainda estava muito ferido e precisou ser carregado pelas pequenas. Elas saíram dali, e montaram um pequeno acampamento para descansar e cuidar do negão. Depois de descansarem, Kentara chamou sua amiga para brincar um pouco na floresta. Nome dela era Maria. As pequenas correram e brincaram de esconde-esconde, porém na volta, somente a Kentara retornou. Ela estava sozinha, e com uma faquinha suja de sangue. Ela estava chorando de alegria, e dando os polinhos jurou para si mesma que salvaria todas as suas amigas. Preciso deixar claro o que ela fez aqui ou deu para entender. Sim, ela realmente salvou sua amiga. Fim. Lacrimosa Parte 2. Sorrisos da profunda escuridão. A parte 2 começa com uma linda tarde de sol. Sim, está de dia, e no quintal de uma humilde casinha havia uma pequena vampirinha bem gordinha, de 6 aninhos, brincando no escorregador do jardim. Mesmo sozinha ela gritava e se divertia muito. O sol estava docemente acariciando sua pele pálida e nada era mais lindo do que o seu sorriso. Ela tinha as presas pontudas. Ela estava brincando de fazer bolhas de sabão, quando do nada, um pontinho escuro surgiu entre as nuvens do céu e delicadamente foi ganhando forma. Logo, aquele pontinho se transformou em uma enorme sombra escura de asas, cobrindo toda a casa, e antes que a pequena conseguisse correr, ela foi arremessada para longe com o barulho daquela coisa explodindo. Aquilo era um dragão que caiu do céu e esborrachou a fuça ali no quintal. Apesar do susto, a pequena não se machucou, e se aproximando do dragão tentou passar a mão nele para ver se estava tudo bem. O dragão tentou mordê-la, mas não conseguiu. Antes, um velhinho com nariz de furão apanhou ela no colo e colocou seu braço na frente. Para protegê-la, a dor fez com que ele gritasse, mas o dragão não conseguiu comer. Para a sorte do velho, o grandalhão já havia fechado os olhos. Vovô, gritou a pequena vampirinha tentando lhe ajudar. Está tudo bem, Lacrimosa, sorriu ele. O vovô é bem forte, querida. Nem doeu. Riu ele, tentando disfarçar para não preocupá-la. Querido, chegou a vovó com o nariz de furão correndo. O que aconteceu? Você está bem? Vem, eu vou cuidar de você, disse ela enfaixando o braço dele e ajudando ele a sarar. Já viu aquelas casinhas que ficam isoladas no meio do nada? Então, eles moravam em um lugar assim, e além do casal de velhos, Lacrimosa era a única criança ali. Depois de algumas horas a noite chegou, e fechando tudo a vovó chamou Lacrimosa para entrar. Não vamos chamar a atenção dos monstros, querida, disse ela colocando a pequena para dentro e trancando tudo. Porém minutos depois uma batida esquisita na porta fez com que seus olhos arregalados ficassem em alerta. Tem alguém aí? Alguém se feriu, gritaram um grupo de cavaleiros chamando do lado de fora. Sobe lá, amorzinho, se esconde, mandou a vovó andando lentamente para abrir a porta, porém a pequena ficou agachada lá em cima na escada espionando tudo, curiosa. Estamos bem, o que vocês querem? Perguntou ela lhes atendendo. Eles eram um grupo de 4 cavaleiros homens, eles caminhavam com espadas e tochas de fogo. O dragão feriu alguém? Perguntaram eles. Não, esse machucado eu fiz trabalhando aqui, mentiu o vovô Furão, mostrando o braço. Enfaixado. Vocês estão com fome? Entrem, venham jantar, saiam do frio. Chamou a vovó tentando ser simpática. Vou fazer uma sopa bem quentinha para vocês. Eles aceitaram e entraram para ver se estava tudo bem mesmo. Apesar de desconfiados, eles acabaram ficando à vontade. A sopa estava muito boa, porém ao olharem atentamente para o velho, eles perceberam que ele estava se transformando. O velho está infectado. Gritaram eles, mas não deu mais tempo. A sopa estava batizada e logo eles caíram desmaiados. Desculpa, eu tentei disfarçar, disse ele rindo com a velha. Eu fiquei impressionado. Assim que o dragão me mordeu, ele morreu na hora. Agora é nossa vez de jantar, disse a velha, levando eles para o fundo do porão e jogando seus corpos em um caldeirão gigante.
Lacrimosa ficou sem entender o que estava acontecendo, e seguindo os velhos curiosamente chamou a atenção de todos ao tropeçar e esbarrar no batente da porta, ali no porão. O que foi isso? Olhou o velho com parte do rosto já todo transformado. Aquela peste! Vamos comer ela agora, disse a velha correndo atrás da pequena. Lacrimosa conseguiu escapar, e correndo pela floresta escura acabou trombando no cavalo de um cavaleiro templário. Aquele era um grupo de cavaleiros dourados que estavam de passagem, e ao ver a pequena tropeçando nele, o líder da cavalaria sacou sua espada e levantou o queixinho dela. Ele era oriental, e carregava consigo um livro embaixo do braço que parecia muito importante, escrito Livro Sagrado da Salvação. Ele a encarou com o seu olhar penetrante e tranquilo, e impaciente perguntou quem ela era. Ei, e foi assim que nos conhecemos, dizia a vampira, já grande, adulta, contando um pouco de seu passado em uma rodinha alegre de amigos. Usei 2 elementos chaves nesta cena para alimentar o fandom e deixar a galera à vontade para fazer teorias. O primeiro elemento foi mostrar que antes da noite eterna cair em Lacrimosa existia luz. Essa ceninha começa com um final de tarde encantador. Já o segundo elemento apareceu brevemente na capa do livro que o cavaleiro templário estava segurando. O mundo nunca esteve totalmente perdido, havia um salvador e existiam cavaleiros templários dedicados a ele. E por que vocês não se falam mais? Digamos que tivemos alguns momentos difíceis, disse ela, enquanto ele, já velho, estava lá em cima no quarto dele sozinho. Era aniversário dela, e ela estava comemorando com seus amigos quando do nada ouviram um barulho estranho arranhando a porta. Era um cavaleiro ferido procurando por ajuda e perguntando se ali era o cemitério das crianças que choravam lágrimas de inocência. Eles disseram que não. Não sabemos onde fica isso, disse Lacrimosa impressionada. Eles moravam em uma pensão alugada com água, luz, e Lacrimosa gostava de fazer cultos de adoração ao Salvador. Eles pagavam aluguel para o dragão rei do cemitério, e chamavam o local carinhosamente de Cemitério dos Adoradores. O cavaleiro que estava pedindo ajuda estava doente pela noite. Logo, o cavaleiro templário desceu do seu quarto ferozmente, e sacando a sua espada oriental colocou sua lâmina faminta no pescoço do cavaleiro doente para acabar com ele, antes que ele se transformasse ou infectasse alguém ali. A transformação já estava avançada. Não, gritou Lacrimosa lhe impedindo. Não podemos ir contra o mandamento. Nós vamos ajudar, disse ela repousando seu lampião perto do cavaleiro e parando a transformação. Eu ajudo ele, disse um dos amigos, ajudando ele a se levantar. O velho não gostou do grito dela, e fechando a cara ficou calado e voltou para o quarto. Assim que ele acordou, horas depois, ele desceu para ver se estava tudo bem e encontrou todos transformados. Lacrimosa estava ali caída com o pescoço mordido enquanto seus amigos foram para cima do Serafim, o cavaleiro templário oriental. Droga, eu sabia, disse ele acabando com todos. Porém, ao olhar bem ele viu que não foi o cavaleiro doente que mordeu seus amigos, na verdade o cavaleiro estava ali, deitado e dormindo, de boa. Se não foi ele, então, quem foi? Quem infectou o pessoal na verdade foi um dos amigos que estava na rodinha do aniversário. Foi ele que ajudou o cavaleiro a se levantar quando abriram a porta para ele entrar. Ao ajudá-lo, sem querer, ele se arranhou nas unhas dele, e com medo acabou não falando nada. Já em seu quarto, sozinho, ele se olhou no espelho e apavorado meio que achou engraçado os pelos de urso que estavam crescendo em seu pescoço. Estava fazendo cosquinha, a escuridão estava lhe acariciando. E dando risada ele afastou a luz de seu corpo, e se deixou transformar completamente, perdendo totalmente o controle. O cavaleiro doente estava descansando, e não ouviu nada do que aconteceu ali. Serafim viu que Lacrimosa ainda estava com vida, e arrumando uma carroça de viagem se preparou para tirar ela dali, e a curar, custe o que custasse. Está tudo bem minha menina, eu estou aqui, disse ele pegando ela no colo e ajeitando ela na carroça, em uma caminha improvisada. Seu objetivo era levar ela até o jardim do descanso escuro, onde as sombras se espreguiçavam, pois lá existia uma fonte de pedra quebrada conhecida como a Fonte da Maravilhosa Tristeza. Essa fonte era conhecida por guardar as lágrimas de pagamento dos ceifeiros caídos, e devido à negação do dragão rei do cemitério, ele não gostava de ficar com o pagamento do mês de seus funcionários. Elas foram colocadas ali, e se tornaram lágrimas de purificação proibida.
A fonte foi construída pelo dragão em homenagem aos seus, e ao serem negadas, essas lágrimas se tornaram puras e se tornaram capazes de livrar os desantificados de toda a escuridão que lhes adoecia. O objetivo de Serafim era curá-la. Vamos ter fé, princesa, a gente consegue, dizia ele não desistindo, tentando a animar. É até estranho ouvir você falar assim, riu ela, pois Serafim meio que não acreditava mais em nenhum salvador. Lacrimosa era fofinha e seu sorriso era docemente lindo. Apesar de velho e sem paciência, Serafim ficava alegre quando estava cuidando dela. Ele era durão, tinha os olhos puxados e falava pouco, mas com ela por perto, ele meio que ficava à vontade, e disse que estava com muita saudade de sentir o cheiro de café. Ele gostava de usar uma armadura dourada, porém durante a jornada, em um embate contra uma manada de ursos sua armadura se despedaçou. Em especial, esse embate contra a manada de ursos escuros aconteceu logo em seguida. Assim que eles saíram do cemitério dos adoradores, eles estavam no abismo do medo. Neste abismo nevava muito, e por falta de comida, os ursos escuros estavam muito agressivos. Durante o doloroso combate, Serafim pegou Lacrimosa nas costas, e correndo com ela fugiu da manada enorme de ursos espremedores de lágrimas que ansiavam lhes devorar. Ursos espremedores de lágrimas eram humanos transformados pela noite, eles ficavam inchados e peludos, como ursos, e o que eles mais queriam era se lambuzar de lágrimas. Apesar de velho, Serafim era muito forte, e com sua espada de samurai templário foi cortando tudo que era cabeça, até não aguentar mais. Eles ficaram acabados, porém no final conseguiram escapar e dolorosamente chegaram no objetivo. Ali na frente estava o Jardim do Descanso Escuro. Chegando lá, eles se depararam com uma macaca que também estava em busca das lágrimas de purificação proibida. A fonte estava vazia, e nela só existia uma lágrima restante. Serafim não queria muito papo, ele sabia que o único jeito de conseguir a lágrima era acabando com aquela primata, e encarando um ao outro eles lutaram. A macaca era forte, grande, e muito musculosa. Kentara havia crescido, e tudo o que ela queria era conseguir aquela lágrima. No começo a luta se estendeu por igual, porém Serafim estava muito cansado e Kentara fez dele um saco de pancada no final. Ambos trocaram muitos socos. Serafim não estava mais conseguindo ficar de pé, ele estava se tremendo, e se afastando de sua adversária o velhote tentou tomar fôlego e juntou a palma das mãos, como se fosse fazer uma oração. Senhor, permita-me usar minha fé uma última vez, sussurrou ele orando. Na hora todas as folhas do jardim ficaram em silêncio, e foi nessa hora que o bagulho ficou louco. Ag! Gritou Serafim encarando a sua oponente, e com a palma das mãos ainda coladas, ele fez com que as pedras do jardim se levantassem no ar, e fossem arremessadas em direção à macaca, para a esmagar. Kentara ficou muito assustada com aquele negócio de fé, ela nunca havia visto nada parecido antes, e correndo pelo jardim foi tentando desviar das rochas que eram lançadas em sua direção. Serafim estava dando tudo de si naquela batalha, era tudo pela Lacrimosa, e pensando nela, ele fez algo absurdo. Ao ver que a macaca era forte e estava conseguindo se defender, ele olhou para o monte que estava atrás deles e usou toda a sua fé para o levantar aos céus. Kentara não conseguiria se defender daquilo, e a macaca ficou paralisada quando Serafim soltou aquele grande monte sobre a cabeça dela. Aquela batalha destruiu todo o jardim e Serafim foi o grande vitorioso. Ao terminar a luta, Serafim caminhou até a lágrima, e pegando ela com o dedo a derramou na palma da mão de Lacrimosa que estava deitada, se protegendo ali no canto. Em seguida, eles ouviram um barulho de rocha se mexendo, e não acreditando Serafim caminhou até a rocha em que Kentara estava esmagada para ver o que estava acontecendo ali, porém, ele não conseguiu caminhar, ele estava acabado, e ao tentar chegar perto das pedras esmagadas ele caiu com os dentes no chão e ali ficou. O velhote não aguentou mais. Lacrimosa ficou ali escondida, ela também estava sem forças para levantar, e deu um pulinho para trás quando viu a macaca suspirando em seu cangote pálido. Kentara estava toda quebrada. Você acabou com ele, não foi? Toma, faça o que quiser. Por favor, saia silenciosamente, disse Lacrimosa derramando a lágrima na palma da mão dela e ficando em silêncio. Ao conseguir a lágrima, Kentara saiu dali, e caminhando até a sua carroça deu a lágrima para Solaria, e o curou de toda a escuridão que lhe atordoava. Solaria estava velho, sem os braços, e estava perturbado por uma doença de escuridão mortal.
atrás da lágrima, ele foi curado, e parou de gemer na mesma hora. Obrigado, meu amor, se não fosse por você eu estaria perdido, sorriu ele agradecendo. Você é como um pai para mim, Chocolate. Eu nunca vou te abandonar. Eu já estou velho, e agora que estou curado quero te pedir uma coisa, eu quero ver minha mãe pelo menos uma última vez antes de morrer, esse é meu sonho, somente. Ver, pois eu sei que não vou conseguir salvá-la. Não sei porquê, mas mesmo com você do meu lado eu não consigo chorar lágrimas de alegria. Eu sei. E qual motivo temos para nos alegrar? Eu não sei. Riram eles, enquanto Solarian ajudava a cuidar dos ferimentos dela, passando um pouco de azeite para a escuridão não fazer inflamar. A mãe de Solarian estava no abismo da depressão. Para chegar lá eles precisavam passar pelo abismo do medo, é o abismo que eles estão agora, e o abismo da solidão, para finalmente chegarem no abismo da depressão. Durante a jornada Kentara ainda seguia seu sonho de libertar suas amigas dos santos que as compraram quando elas eram pequenas. No caminho, no abismo do medo, Kentara acabou tropeçando em algo estranho, e quando estava prestes a cair em uma armadilha de prender perna de urso, Chocolate empurrou ela e meio que entrou na frente para salvá-la. Sim, o pior aconteceu. A armadilha fechou e arrancou fora a perna esquerda de Solarian. Em seguida, ele caiu em uma segunda armadilha, essa veio de cima, e lhe agarrando pela outra perna o levantou, e deixou ele pendurado como um morcego de cabeça para baixo. Kentara gritou muito, pois ele entrou na frente para salvá-la. Aguenta firme Chocolate, cara. Eu vou te tirar daí. Tremia ela correndo e olhando para os lados, totalmente descontrolada. Em seguida seus gritos foram docemente interrompidos por um sussurro que escureceu tudo. Na hora ela parou tudo o que estava fazendo, e quase caiu para trás. Filha, disse uma voz ecoando no vento gelado e subindo em seu cangote. Eram seus pais, os pais de Kentara que conseguiram a encontrar. Kentara ficou literalmente pálida, sem conseguir entender, logo, eles agarraram ela com um mega abraço e fizeram carinho nela. Como vocês me acharam? Perguntou ela, confusa. Porém não deu tempo dela ouvir a resposta. Logo, eles colocaram um pano estranho na boca dela, e fizeram ela dormir como um bebê. Achamos a nossa filha, nossa bebê. Finalmente! Comemoraram eles. Espera, e quem é esse? Perguntou o pai de Kentara olhando pro alto e vendo aquele mendigo agonizando, pendurado. Não sei, mas vamos deixar aí apodrecendo, disse a mãe dela, pegando a sua bebê no colo. Kentara, gritou Solarian gemendo de dor enquanto aqueles dois levavam sua parceira. No final Solarian ficou lá, gritando, sozinho, sem uma perna, e com um buraco enorme jorrando sangue, com a outra perna mastigada pela armadilha, pendurado, e sem os braços para se livrar. E aí, alguma chance do nosso querido Chocolate sobreviver? Não mesmo. A única coisa que ainda prestava ali era o potinho de azeite que ele carregava no bolso, e os poucos vagalumes que um por um iam morrendo em seu lampião encardido de carregar na cintura. O que aconteceu? Pulou Kentara assustada, acordando em um quarto toda suada. Ela pensou que fosse um sonho, mas seus pais estavam ali, sentadinhos do lado dela esperando ela acordar. Não tenha medo, princesa. Estamos aqui. Sorriram eles olhando para ela. Seus pais estavam muito felizes por terem conseguido encontrá-la. Eles acreditaram que aquilo foi um milagre, e conversando um pouco compartilharam seus sonhos e disseram que o maior desejo de seus corações era ver sua filha convertida. Eu pensei que vocês tivessem morrido. O que aconteceu? Perguntou Kentara, ainda com dor de cabeça. Um milagre, o santo do medo teve misericórdia de nós. Quando pensávamos que tudo estava acabado, seus anjos apareceram e responderam nossas orações. Agradeço a ele por ter nos dado mais uma chance. Sorriram eles mostrando para ela a marca da ovelha escura que brilhava em seus braços. Nós servimos ele de todo o nosso coração, foi a melhor decisão que já tomamos, e em agradecimento ao santo do medo queremos que, assim como a gente, você se converta e seja feliz, filha. O quê? Engasgou ela, perdidamente confusa. Amor, não podemos nos atrasar, o culto já vai começar. Pularam eles pegando suas bíblias e ajeitando seus cabelos para irem para o culto. Venha com a gente, filha. Sei que você vai gostar. Chamaram eles, puxando ela da cama. Pai? Mãe? Espera, sussurrou ela passando a mão no rosto cansado e indo meio que sem querer. Para Kentara o culto do medo foi horrivelmente barulhento, sua cabeça estava explodindo, e ela não gostava de música orquestrada.
O culto estava cheio, eles sentaram no fundo e toda hora Kentara olhava para a porta pensando em seu amigo, Chocolate. Eu vou voltar por você, custe o que custar. A música principal foi cantada docemente por uma de suas amigas que quando pequena havia sido comprada para o Santo do Medo. Assim que ela subiu no altar, Kentara reconheceu na hora aqueles olhinhos de cristais. Liana olhou ela, sendo animada pela chama que queimava em seu coração para libertá-la. Na hora da oferta seus pais choraram muito e ofertaram lágrimas de alegria. No final do culto o pastor do medo sempre perguntava quem queria se converter. Esse era o momento em que os pais de Kentara mais estavam esperando. Na hora eles agarraram a mão dela e a levantaram para o alto com toda a força, gritando loucamente para chamar a atenção de todos. Kentara puxou a mão de volta com um grito de não, e esbarrando em todo mundo foi correndo em direção à porta. Aonde você pensa que vai? Gritou o pastor do medo, mandando os seguranças fecharem a porta. Eu não vou a lugar nenhum, disse ela, ungindo suas mãos com um pouquinho de azeite que tinha. Eu estava mesmo indo fechar a porta. Sorriu Kentara, quebrando os braços dos seguranças, fechando a porta lentamente, e caminhando até o altar, rasgando todo mundo com suas mãos carinhosas. Foram vocês que fizeram isso com os meus pais, não foram? Agora terão que se ver comigo, disse ela, indo até o pastor e esmagando seu crânio contra o piso de cristal que brilhava no altar, com a imagem do Santo do Medo. Porém, Kentara não esperava que aquilo fosse quebrar tão fácil, ela que estava descontrolada, e não conseguiu conter a força, e ao quebrar o piso ela acabou caindo no andar de baixo com toda a orquestra que estava no altar. Sua amiga também caiu, e todos foram parar no andar de baixo, onde havia uma biblioteca escura e empoeirada. Ao acordar, Kentara estava sozinha. Ela estava em um corredor de livros escuros, e as prateleiras que se estendiam pelo hall meio que formavam um labirinto. Ela não sabia como sair dali. Ao andar um pouco, ela viu sua amiga correndo. Ela tentou alcançar, porém facilmente se perdeu, e ao andar mais um pouco acabou virando, e dando de cara com o Santo do Medo, e suas baratas devoradoras. O Santo do Medo não era gigantesco como o Dragão do Desespero, porém Kentara lhe achou muito mais assustador. Ele tinha vários rostos apavorados espremidos em seu pescoço longo e pálido, várias pernas e incontáveis braços enrugados, todos contorcidos saindo de tudo quanto era lado, com unhas grandes e escuras. Devido sua quantidade absurda de membros, ele não conseguia se mexer, e se deixava devorar pelas baratas carnívoras que moravam na biblioteca. Os rostos contorcidos que se espremiam em seu pescoço pareciam não ter mais forças para gritar e gemiam silenciosamente. O santo estava trajando um sobretudo escuro de capuz, e escondia seu rosto principal atrás de uma máscara branca sorridente. Ele estava ali espremido na biblioteca escura, cheio de baratas, e ao encontrá-lo, Kentara ficou paralisada. Kentara não conseguiu piscar de tão apavorada que ficou ao ver aquelas baratas carnívoras devorando todos os membros do santo para lhe ajudar. As baratas devoraram todos os membros que estavam atrapalhando, e assim que ele conseguiu se mexer, o santo foi se batendo e correndo loucamente para cima dela, derrubando tudo. Nessa hora Kentara focou seu pensamento unicamente em Solaria, e por ele conseguiu correr. O santo foi arrancando suas próprias pernas e jogando nela. Kentara tentou se esconder, porém ela estava sendo cercada pelas baratas malucas e ficou encurralada, todas queriam a devorar. Não tinha para onde correr, era lutar ou se entregar. Kentara escolheu lutar, e esmagando as baratas ela se jogou em cima do santo e afundou sua máscara sorridente na porrada, acabando com tudo que a apavorava. Assim que o santo foi derrotado, as baratas voaram para cima de seu corpo acinzentado, e devoraram tudo que restava. Kentara teve que sair da frente, e correndo acabou trombando com sua amiga. Liana! Gritou ela se aproximando. Porém ao vê-la, Liana se aproximou com uma expressão fria, e andando lentamente caminhou até o Santo do Medo. Meu senhor! Chorou ela ao ver o santo derrotado. Kentara tentou falar com sua amiga, porém Liana não a deu atenção e abraçando o santo, docemente se deixou ser devorada junto com ele. Kentara se desesperou ao ver sua amiga sendo devorada, mas no final suspirou aliviada ao ver que ela estava liberta. Ao sair dali, Kentara ainda encontrou seus pais, eles estavam chorando a morte do Santo do Medo. Kentara olhou para eles e em silêncio saiu dali o mais rápido possível para voltar e salvar seu amigo, Chocolate. Quando Kentara voltou, ela não encontrou nada na armadilha, o sangue já estava seco.
Porém ali na frente ela viu uma coisa estranha devorando um urso, e ao mesmo tempo a encarando. Logo, aquela coisa largou aquela carcaça velha, e foi babando para cima dela. Kentara tentou correr, porém durante a luta ela viu que aquele ser escuro, na verdade, era seu amigo Chocolate. Sim, ele havia se transformado, porém, ele não havia se transformado por completo. Parte de seu ombro, em seu lado direito, ainda estava saudável, havia azeite seco brilhando em seu ombro, e diversos vagalumes chatos voando nele. O azeite meio que chamava a atenção desses bichinhos. Sua perna, que havia sido arrancada, quando ele caiu na armadilha, havia crescido bizarramente como se fosse a pata de um lobo, e seu braço esquerdo também desabrochou como se fosse a garra de um lobo, com vários tentáculos de aranha se contorcendo na pele. Em seu lado esquerdo não havia azeite escorrido, parte de seu rosto também foi transformado pelo abraço da escuridão. Solarian ficou com metade do corpo transformado e a outra não. Ao lutar contra ele, Kentara jogou um raio de luz em seu rosto, com o seu lampião, e conseguiu acordar a parte ainda humana de seu parceiro. Ao vê-la, Solarian conseguiu tomar o controle de si e pedindo desculpas ambos se abraçaram. Você é como se fosse um pai para mim, eu nunca vou te abandonar, disse Kentara deixando cair lágrimas de amor. E juntos mais uma vez eles prosseguiram com destino agora ao abismo da solidão. Ao saírem do abismo do medo e adentrarem o abismo da solidão, Chocolate contou o que aconteceu com ele, e como ele conseguiu sobreviver. Assim que você saiu passou diversas horas, eu tentei resistir mas minhas pernas estavam sangrando muito, e eu não estava aguentando de dor. Eu iria morrer porém, por sorte, aquela armadilha também já estava velha assim como eu, e inesperadamente a corda quebrou. Quando eu caí eu senti o lampião, e o potinho de azeite que eu levo comigo quebrando em mim, os vidros cortaram minha barriga, e eu fiquei todo melado de azeite. Os vagalumes voaram porém logo voltaram para ficarem na luz que o azeite refletia, por isso eu não me transformei por completo. Já o lado esquerdo do meu corpo se envolveu completamente na escuridão, disse ele olhando para seus membros transformados. Deixa eu cuidar e fazer um curativo em você, disse Kentara limpando os ferimentos dele, cuidando de sua perna machucada, e enfaixando seus membros transformados para deixar escondidinho e evitar olhares curiosos. Ao caminhar pelo deserto da solidão, Solarian e Kentara começaram a estranhar um ao outro, eles estavam muito cansados e a presença um do outro estava atrapalhando. Vai embora, gritou Kentara empurrando o Chocolate e correndo para longe dele, eu quero ficar sozinha. Fica longe de mim, disse ela, perturbada pelo deserto escuro. Solarian também decidiu prosseguir sozinho, e ambos foram silenciosamente assombrados por seus fantasmas do passado. Kentara novamente encontrou com seus pais, e Solarian simplesmente desistiu de tudo, se jogou ali na areia, e ficou deitado, em solidão, por muito tempo lembrando de seus últimos momentos com sua mãe. Flashback de Solarian. Em seu passado, Solarian sofreu muito, seu pai era um nó cego, quando ele bebia, ele agredia a mãe, e gostava de fazer isso propositalmente para as crianças chorarem lágrimas de inocência. Solarian tinha uma irmãzinha pequena, assim ele podia voltar pro bar e comprar mais bebida. Todo final de semana era a mesma coisa, ele chegava bêbado, batia na mãe, e quebrava as coisas de casa. Ele colocava Solarian para ir para a rua pedir dinheiro, lágrimas, e vender bala, e batia no moleque quando ele não conseguia vender e voltava com poucas lágrimas, diferentemente da pequena que ele tratava com carinho e amor, e fazia de tudo para ela, trazia até chocolate quando vinha do bar. Mesmo sendo agredida, sua mãe nunca desistiu de Solarian, e lhe ensinou a amar o papai, e a se importar docemente com o seu próximo. Um dia, durante uma agressão eles fizeram muito barulho, Solarian estava lá em cima chorando enquanto a pequena estava dormindo, e um urso espremedor de lágrima acabou entrando para ver o que estava acontecendo. A sorte era que aquele urso era cego, alguém havia comido seus olhos e suas lágrimas, porém, a mãe de Solarian não estava mais aguentando aquela situação, e acabou gritando para chamar a atenção do urso, e ser devorada. Na hora o pai de Solarian entrou na frente para defender, bateu a vida toda, e agora quer defender, e levou uma mãozada no lugar dela. O urso o agarrou pelas pernas, e sua única reação antes de ser devorado foi olhar para Solarian, que estava ali em cima na escada, vendo tudo, e gritar por ajuda. O pequeno não conseguiu pegar a espada, e descendo abraçou sua mãe enquanto o urso levava seu lanchinho para fora.
Solarian aqui tinha 8 anos e a pequena 4. Um dia todos se assustaram ao ouvirem o barulho estranho de um arranca-rabo do lado de fora no quintal. Um urso aleijado estava loucamente lutando contra outros 2 ursos escuros. Ele rasgou e derrotou um deles, porém ao lutar com o outro ambos caíram juntos em uma armadilha no quintal da casa e ficaram presos agonizando. O urso aleijado ficou acabado, e estava preso com um dos braços dentro da boca do outro. Assim que a família viu aquilo, a pequena, irmãzinha de Solarian, ficou com os olhos arregalados e correu para lhe abraçar. Sim, aquele urso transformado, sem as pernas, era o pai de Solarian, e assim que a pequena se aproximou ela o abraçou e foi estilhaçada por suas unhas escuras. A saudade e a inocência da pequena fez com que ela visse o papai, ele nunca havia batido nela, então, logicamente, ela pensou que ele não iria fazer nenhum mal com ela. Ao ver aquilo, a mãe de Solarian não aguentou e se entregou ao santo da depressão. Santos do abismo, eu me entrego a vocês. Em seguida os anjos da depressão subiram loucamente e arrebataram ela para as profundezas do abismo. Solarian assistiu a tudo e tremendo gritou muito ao ver a sua mamãe sendo salva. Ele tinha 8 anos, ela era negona, igual ele. Depois da morte de seu marido ela ficou em depressão, por isso foi levada para este abismo. Ao acordar de seu passado, Solarian despertou da areia que lhe engolia, e agoniado foi correndo atrás de sua amiga Kentara para salvar, e não deixar com que ela caísse nas armadilhas da solidão. Não podemos desistir agora. Não depois de tudo que passamos. Correu ele emocionado. Havia passado vários dias. Solarian correu e acabou encontrando sua amiga deitada em um quarto, na Igreja da Solidão. Essa igreja era linda, porém não havia ninguém, nem sequer um membro. Kentara gritou Solarian metendo o pé na porta. Oi, tô sem fome, sem vontade de nada, será que tudo isso vale mesmo a pena? Pensa comigo, sem sonho, sem frustração. Sorriu ela. Precisamos vencer esse sentimento. Rei, eu preciso de você, disse Solarian ajudando ela a se recompor. Juntos eles deram forças um ao outro, e lhe abraçando, Kentara despertou de seu momento solitário. Apesar de estarem sozinhos eles estavam o tempo todo sendo vigiados por uma aranha gigante. Ela estava no canto da parede, e era conhecida como a Santa da Solidão. Ela era uma aranha gosmenta com diversas cabeças, e ao olhar para ela, na hora Kentara reconheceu sua amiga. A própria amiga de Kentara havia se tornado a Santa, e o seu maior desejo era devorar lágrimas. Não havia ninguém na Igreja da Solidão, somente ela, e ao comprá-la, quando ela era pequena, o Santo da Solidão meio que escolheu ela para lhe suceder e em seguida se matou. A luta contra a Santa da Solidão foi muito nojenta, dessa vez Solarian conseguiu ajudar, com seu braço e sua perna transformados, e ao correrem pela igreja, eles armaram um plano e fizeram o lustre de diamante da igreja cair e esmagar a bunda dela. Depois de conseguir libertar sua amiga, Kentara suspirou aliviada e abraçando Solarian se desculpou, e juntos eles seguiram viagem. Parece que a solidão e a depressão dividem o mesmo abismo, só precisamos passar por essa ponte, a Igreja da Depressão está logo ali na frente do outro lado, e diferentemente dessa, aquela ali parece ser lotada, disse Solarian espantado com o barulho agoniante dos gemidos que vinha do lugar. Ao passarem pela ponte que ligava os abismos, e chegarem no abismo da depressão eles logo foram recebidos com chuva, relâmpago e trovão, claro, além da escuridão que era muito mais envolvente naquele lugar. Deixe eles entrarem, disse o pastor da depressão lhes recebendo carinhosamente na porta da igreja. O quê? Olharam eles não entendendo. Sim, por favor, entrem. A igreja estava lotada, porém mesmo com o lugar cheio, Solarian olhou e conseguiu ver a sua mãe. Na hora ele congelou. Mamãe, disse ele entrando e vendo o vulto dela meio que passando. O que aconteceu? Chocolate. A minha mãe, eu vi ela. Disse ele correndo, mas o lugar estava cheio e logo ele a perdeu de vista. Rei, por aqui, disse o pastor lhes conduzindo para o andar de cima da igreja, onde havia um longo corredor escuro e um pequeno quarto silencioso no final. Para onde está nos levando? O que está acontecendo? Rei, Solarian, espera, não vai com ele não, gritou Kentara parando e tentando entender, porém Solarian não a escutou e seguindo o pastor da depressão entrou naquele quarto silencioso tranquilamente. Kentara ficou sozinha no corredor escuro, e correndo entrou no quarto com tudo para salvar seu amigo. Solarian! Gritou ela metendo o pé na porta. Silêncio!
gritou o pastor dando um cascudo nela. Finalmente alguém chegou, disse um menino deitado na cama, no quarto. Pode sair, disse ele agradecendo ao pastor e pedindo para seus convidados se aproximarem. Como estão? Eu sou o santo da depressão. Sussurrou ele, ainda deitado com o cobertor jogado na cabeça. Suas pernas estavam delicadamente cruzadas e acorrentadas, ele não conseguia se levantar. O quê? Engasgou Kentara, não acreditando ao olhar para aquele moleque desnutrido. Eu não pedi para ser um santo, então se quiserem acabar comigo eu agradeceria muito. Todos os santos têm uma história para se orgulhar, menos eu, sussurrou ele, dominado por uma profunda depressão. Quantos anos você tem? Perguntou Kentara. 15. O moleque estava no quarto sozinho, sem sonhos, sem ambições, sem planos, e sem nada para fazer, somente existindo, eu acho. A igreja toda estava no culto lá embaixo lhe adorando, dando oferta e cantando músicas em seu louvor, porém, seus olhos frios pareciam não ligar muito para aquilo. Ele tinha uma cuidadora muito amorosa, e interrompendo a conversa ela entrou. Fiquei sabendo que tínhamos visita, trouxe um café quentinho. Ela era a amiguinha de Kentara, e ficou muito feliz ao ver visitas. Solarian ficou muito perturbado ao ver sua velha, e em silêncio se banhou em lágrimas, e caiu de joelhos aos pés da cama do santo da depressão. Eu vi a minha mãe, ela está aqui. Quanto você quer pela escravidão dela? Perguntou ele gemendo e fazendo careta. Nada, ela é sua se quiser, na verdade ela já é sua bem antes de ser minha. Mãe só existe uma, e é obrigação minha te devolvê-la, sussurrou ele mandando trazer a mãe de Solarian para ele. Prontinho, ela é sua. Abrace e aproveite, disse ele ao ver ela entrando. Saudade da minha mãe também, sussurrou ele ao presenciar o belo encontro de mãe e filho. Solarian gemeu, gritou, beijou e chorou muitas lágrimas de alegria ao sentir o cheirinho dela, pois toda a sua vida foi dedicada àquele momento. Seu sonho finalmente havia sido realizado. Parabéns! Agora olhem para mim, quero que vocês acabem comigo agora, sussurrou o menino seriamente. Kentara e Solarian ficaram sem entender nada, e depois daquele momento gostoso claro que eles não iriam conseguir fazer aquilo. Não conseguimos fazer isso, disse Solarian. Porque ninguém consegue acabar comigo gritou ele pegando uma adaga que estava embaixo de seu travesseiro e fazendo aquilo ele mesmo. Santo? Não gritou a amiga de Kentara jogando o café pro alto e correndo para tentar impedir, porém já estava tarde demais. Malditos, eu amava cuidar dele. Gemeu ela chorando. Olha o que vocês fizeram a Aon. Gritou ela correndo para cima deles e enfiando aquela mesma adaga na barriga de Kentara. Ao sentir a morte do santo da depressão, o culto ficou em silêncio, e todos que estavam lhe adorando subiram correndo para acabar com aqueles desantificados. Solarian tentou proteger sua mãe e sua amiga, porém não conseguiu. Depois de muita luta, várias ovelhas escuras lhe rasgaram e enfiaram suas espadas nele. Foi lágrimas de sangue para todo lado e tudo ficou escuro. Ao acordar, Solarian estava caído em um montinho de corpos, ele estava todo rasgado. Se transformando, no entanto, ao se arrastar pelos corpos caídos ele encontrou um potinho de azeite, e quebrou em seu corpo para parar a transformação e atrair alguns vagalumes amigos para iluminarem sua parte humana, melecada de azeite. Estava chovendo muito, e apesar de estar acabado Solarian conseguiu se levantar, e caminhar brevemente pela floresta, até escutar uma voz no meio dos relâmpagos. Finalmente te encontramos, foi você que levou aquele demônio até a gente e acabou com tudo, disse um cavaleiro esquisito, sacando sua espada com um grupo de cavaleiros e correndo para cima dele. Ao olhar para ele Solarian se lembrou, eles eram moradores do cemitério dos preguiçosos e estavam ali para acabar com ele. Solarian tentou se defender, porém aqueles cavaleiros não estavam para brincadeira, e em poucos golpes cortaram fora seus membros transformados, e fincaram suas espadas em seu coração que aparentemente ainda batia em vida, antes de perder a humanidade. Solarian olhou para o lado e viu de canto de olho a silhueta de sua mãe sustentando-a. Kentara nos braços. Kentara ainda estava viva e conseguiu se salvar. Porém, ao olhar com mais atenção, Chocolate viu que Kentara estava gemendo e com várias espadas fincadas nas costas. Essa foi a última cena que Solarian viu como humano. Ao ser derrotado pelos cavaleiros que buscavam vingança, Solarian fechou os olhos olhando para sua mamãe, e com um sorriso agradecido a noite lhe transformou. Ninguém acreditou no que aconteceu com ele.
Solarian não virou um simples urso da noite, ele dominou a noite. A noite lhe abraçou como uma criança, e renascendo das cinzas lhe presenteou com poderosas asas de dragão, incontáveis membros contorcidos, tentáculos enormes e gosmentos, e seu coração foi dominado por uma escuridão que devorou os céus de Lacrimosa. Com seus enormes tentáculos escuros ele esmagou os cavaleiros que estavam ali, pegou Quintara e sua mãe na palma da mão, e as acariciando as esmagou com todas as suas forças. Em seguida ele repousou seus amores ali no canto, e passou o sangue de sua mãe, que estava em sua mão, no seu rosto alegre, como se estivesse comemorando. Estava feito, ele havia livrado sua mãe de todo o sofrimento que ele queria a libertar, e do mesmo modo libertou Quintara, sua amada. Ambas foram livres do sofrimento de viver, e com um grito imortal Solarian rasgou os céus de Lacrimosa e se tornou um novo santo. Como se fosse o filho de todos os santos caídos, ele se tornou o santo da morte. Fim. Curiosidades. Um Solarian não virou o santo da morte devido ter derrotado os outros santos, até porque quem fez a maior parte do trabalho foi a Quintara depois que ele perdeu os braços. Ele se tornou o santo da morte devido às boas ações que fez por aí ao entregar marmita e ao ajudar os outros com o seu amor. Assim como a noite é o contrário do dia, ele se tornou santo das ações contrárias que fez em vida. O santo da morte é meio que a fusão de todos os outros e essa saga é justamente para contar a sua história. 2. O cenário do desespero é dominado por neblina, o medo por neve, o da solidão por areia. E o da depressão por chuva e trovões. 3. Porque o nome Cemitério da Alegria. Porque a alegria cura o desespero. 4. Azeite meio que dá o corte para a lâmina, sem ela a espada meio que fica cega e não funciona. Contra criaturas da noite. 5 criaturas citadas: os lobos sem pele, são lobos de olhos vermelhos sem pelo, seres escurecidos pela noite e famintos por lágrimas. Os ursos espremedores de lágrimas são humanos transformados pela noite que ficam inchados e peludos, e perdem a sanidade, ficando sedentos por lágrimas. 6. Lacrimosa vem do latim, e significa banhado em lágrimas. 7. Devido à pureza de seus corações as crianças não são transformadas pela noite. 8. Porque as lágrimas relacionadas à alegria são as mais caras. Porque neste mundo elas são as mais difíceis de chorar. 9. Porque os cemitérios são seguros. Porque as ovelhas escuras, pastores e até mesmo os santos têm medo de cemitério, pois cemitério significa morte. 10. Porque a mãe de Solarian foi levada para o abismo da depressão. Porque esse era o sentimento que estava espremendo o coração dela depois que o pai dos pequenos morreu. 11. Dark Fantasies Death, no Hope for the World. É um subgênero de fantasia dentro do Dark Fantasy que eu queria criar com essa história. Dark Fantasies Death é a ideia de criar um mundo sem esperança, sem paz, e sem aquele Salvador da humanidade, que já vimos tanto por aí. O legal desse tema é tornar o mundo cada vez mais perdido. 12. A relação de Lacrimosa e Serafim foi docemente inspirada em Maid Astreia e seu protetor Garovilã. 13. Porque Solarian foi derrotado pelos caras do cemitério dos preguiçosos. Que aleatório! Eu gosto de colocar elementos inesperados em minhas histórias, até cafezinho eles tomaram no abismo da depressão. E trazer os caras de volta foi propositalmente para mostrar que eles também tiveram uma jornada depois que a vovó devorou tudo, isso dá profundidade na história. 14. Ao escrever as batalhas contra os santos gosto de imaginar músicas orquestradas em latim com letras ocultas meio que contando um pouco de suas histórias, ocultamente. 15. Quintara é a comilona do time. Cena pós-créditos. Salvador, vem aqui, disse um cavaleiro de armadura dourada gritando perdidamente desesperado, e metendo o pé na porta do sagrado santuário. Desculpa atrapalhar, meu senhor, mas você precisa ver isso. Por favor, olha, disse ele tremendo e levando seu senhor até a sacada do castelo. A escuridão estava se espalhando grandemente, e vindo do horizonte, seu toque lambia toda a luz que iluminava aquele belo reino puro. Não tenha medo, meu amigo, tenha fé. A queda dos santos não foi em vão. Os santos me pediram mais uma chance, e eu lhes concedi. Agora eles estão do nosso lado, e ajudarão a acabar com toda a escuridão que domina as terras de Lacrimosa, disse o Salvador olhando para o céu e admirando a escuridão lançada pelo Santo da Morte.
Olhe para o céu e tenha fé, sussurrou ele vendo a escuridão engolindo seu castelo e devorando o coração de todos. Estava escrito que esse dia iria chegar. E fechando a trilogia da saga teremos Lacrimosa Guerra Santa. História criada por Henrique Candavanta.